Bem-vindos ao vídeo de instruções para a máquina de costura Singer Simple 3232. Selecionando um ponto na Simple 3232. Antes de costurar um ponto na máquina, veja se ela está configurada para o ponto reto. Se não estiver, gire o seletor de pontos para que o ponto reto esteja alinhado com o ponto acima. Coloque o seletor de comprimento do ponto entre 2 e 3, o que é um padrão para o ponto reto. E verifique se o seletor de largura está no 0. Coloque o tecido, abaixe a sapatilha e pise no pedal controlador para começar a costurar. Quando você terminar de costurar, gire o volante em sua direção, de modo que a agulha fique na posição mais alta. Levante a sapatilha e retire o tecido. Corte a linha. E aqui está o nosso ponto. Se estiver bom em cima e bom embaixo, então isso nos mostra que passamos corretamente a linha na máquina. Se os pontos estiverem bons em cima, mais soltos embaixo ou ondulado, isso mostra que a linha de cima não foi passada corretamente. Passe a linha novamente na máquina e costure novamente. A máquina já está configurada para ponto reto. Veja que há umas linhas na chapa da agulha. Enquanto a agulha está na posição central, a linha mais próxima à sapatilha está a 3/8 de 1 polegada. A segunda, à direita, é meia polegada e a terceira é 5/8 de 1 polegada. Muitos padrões usam 5/8 como medida, então usarei a terceira linha. Coloque o tecido para que alinhe com os guias e então abaixe a sapatilha. Pise no pedal controlador e costure alguns pontos. Pressione a alavanca de retrocesso e volte alguns pontos. Solte a alavanca de retrocesso e costure. Veja que apenas estou guiando o tecido pelo guia. Pare no fim do tecido, pressione e segure a alavanca de retrocesso e costure para trás alguns pontos. Solte a alavanca de retrocesso e costure até o final. Gire o volante em sua direção, de modo que a agulha fique na posição mais alta. Levante a sapatilha e retire o tecido. Veja a costura pronta. Fizemos arremates no início e no final da costura, para que os pontos não se soltem. Para selecionar outro ponto na máquina, gire o seletor até selecionar o grupo de pontos que contém o de zigue-zague. Veja que o seletor possui 3 cores: cinza, azul e vermelho. Qual a diferença entre esses pontos? No seletor de comprimento de ponto, veja que os números estão em cinza. Então, se os números cinza alinharem com a marcação acima, você irá costurar os pontos que estão cinza. Para costurar o ponto colmeia, gire o seletor de comprimento de ponto até selecionar o S1 azul. Para costurar o ponto espinho vermelho, gire o seletor de comprimento de ponto até selecionar o S2 vermelho. Para costurar o ponto zigue-zague 3 pontinhos em cinza,
Gire o seletor do comprimento do ponto entre 2 e 3. Para pontos em zigue-zague, é necessário ajustar a largura do ponto. Gire o seletor de largura do ponto até o número 5. Coloque o tecido, abaixe a sapatilha e comece a costurar. Gire o volante em sua direção, de modo que a agulha fique na posição mais alta. Levante a sapatilha, retire o tecido e corte a linha. E aqui está o ponto zigue-zague. Para costurar o ponto colmeia em azul, o ponto já está selecionado no seletor de pontos. Gire o seletor do comprimento do ponto até que o S1 azul esteja selecionado. Como é um ponto decorativo, o seletor de largura já está ajustado no número 5. Coloque o tecido, abaixe a sapatilha e comece a costurar. Quando chegar ao final do tecido, gire o volante em sua direção, de modo que a agulha fique na posição mais alta. Levante a sapatilha, retire o tecido e corte a linha. Para costurar o ponto espinho em vermelho, o ponto já está selecionado no seletor de pontos. Gire o seletor do comprimento do ponto até que S2 vermelho esteja selecionado. O seletor de largura do ponto está selecionado no número 5. Para costurar o ponto espinho, coloque o tecido, abaixe a sapatilha e comece a costurar. Costure até o final do tecido, gire o volante em sua direção, de modo que a agulha fique na posição mais alta. Levante a sapatilha, retire o tecido debaixo da sapatilha e corte as linhas. Em caso de dúvida, veja seu manual de instruções ou acesse o site da Singer, www.singer.com.br, ou ligue para 0800 702 2323.